Olá, quarto ano. E aí, como passaram? Fizeram a observação das flores? Espero que vocês tenham feito, tenham gostado. Hoje nós vamos para a nossa aula 6 de Ciências, da apostila 3. Eu sou a professora Adriana. Nós vamos estudar a unidade 13, Frutos e Sementes. Nós vamos fazer da página 327 até a página 336. Nossa rotina, o que nós vamos estudar? Os frutos e sementes. Estudar o processo de amadurecimento dos frutos. Diferenciar frutos e frutas e compreender o processo de formação de sementes e frutos. Nós vamos fazer juntos as atividades 1 e 2 da página 328 e 331 e nós vamos fazer Você é o Cientista na página 329. Vocês em casa, tarefa, terão que fazer o exercício 2, 3 e 4 na página 334 e 335. O exercício 1 nós iremos fazer aqui juntos. Dúvidas, correção das atividades e da tarefa para o professor. Vamos prestar atenção. Depois vocês peguem e anotem as respostas. Quem presta atenção primeiro na aula, depois fica fácil fazer as anotações das perguntas. Vamos começar? Nossa unidade 13, Frutos e Sementes. Nestas aulas nós vamos aprender como ocorre a formação dos frutos e das sementes. Iniciaremos esse tema lendo um poema que trata de um fruto muito comum no nosso país, o abacate. E aí? Todo mundo conhece o abacate? Todo mundo pelo menos já viu um abacate? Vamos ver o que fala aqui no nosso poema. Abacate. Abacate. Abra e cate, ou cate e abra. Um abacate. Ou melhor ainda, cate e guarde. Enroladinho no jornal velho, o abacate. 2 dias depois, ele já vai saber as notícias de cor. E você sentirá o macio de dentro da dura casca. Aí sim, cate o abacate e o parta em 2 partes. De um lado ficará meia polpa e a grande e bela semente, esperando ser plantada um dia. E faça da dura casca uma taça, e com uma colher amasse a massa, verde clara do abacate. Ponha os pingos de limão, ponha açúcar ou mel, e se delicie com o abacate. Primeira coisa, vocês perceberam que nós estamos estudando um poema? Olha a parte de português aqui em Ciências. A professora gosta de mostrar porque está tudo misturado. Português com matemática, português com ciências, matemática com ciências. Então a gente tem que estudar tudo para entender o que nós estamos vendo. Nós temos um poema. Lembrando, cada parte é uma estrofe, nós temos as rimas nas estrofes e vamos entender o que fala esse poema. Na primeira estrofe, abacate, abre cate ou cate abra um abacate, para pegar e abrir o abacate. Fechadinho, a gente não faz nada. Melhor, cate guarde enroladinho no jornal velho. Olha, mas para que eu vou enrolar? Antigamente, as pessoas, era muito comum fazer isso. Uma fruta, quando está verde, enrolada no jornal, ela amadurece mais rápido. Então, se vocês perguntarem aí para os vovôs, para as vovós, eles vão falar, não, é verdade. Então, aqui eles falam, se o abacate estiver verde ainda, enrola no jornal, que depois de 2 dias, ele já vai dar o sintoma na cor. Quer dizer, a cor dele já vai mudando, vai ficando escuro. E você, se pegar, você vai sentir o macio que vai estar por dentro. Aí sim, ele maduro, cate e abre o abacate. De um lado vai ter aquela polpa, só a parte amarelinha, ali meio esverdeado, verde claro.
Do outro vai ficar uma sementona junto com a polpa. O abacate aberto ao meio, a gente pode usar a casca como uma taça. Eu não preciso de uma travessa, de um prato para comer. Eu pego o abacate que está na casca, já amassa ali dentro mesmo a polpa, põe um pouquinho de limão, um pouquinho de açúcar ou mel, experimenta e fica uma delícia. Entendemos o texto, vamos para a atividade 1. Na segunda estrofe do poema, sugere-se ao leitor enrolar o abacate no jornal. Cate guarde enroladinho num jornal velho o abacate. De acordo com a terceira estrofe, quer dizer, depois dessa, a terceira, o que acontecerá com a fruta? O professor explicou, para que fala para enrolar? Não é para amadurecer? Ele não vai mostrar, a cor vai ficar diferente? Ele vai ficar macio? Então, o que vai acontecer com a fruta depois de enrolada no jornal? A fruta estará madura por dentro, ou seja, amadurecerá. Lá no poema fala, e você sentirá o macio de dentro da dura casca. Pergunta B, quanto tempo? Lá na estrofe 3 fala, quanto tempo vai precisar para ficar madura? Quem lembra? 2 dias? Após 2 dias. Pergunta número 2. O que se sugere no poema como acompanhamento do abacate? Lá na última estrofe, o que eles mandam colocar no abacate para ficar gostoso? Limão, açúcar ou mel? Vamos escrever. O poeta sugere que acrescente limão e mel ou açúcar. Aqui nós trouxemos uma imagem da polpa do abacate muito consumida em outro país. A polpa do abacate possui muitas qualidades nutritivas, como proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e sais minerais. E, diferentemente do que ocorre no Brasil, alguns países como o México, o abacate é consumido em pratos salgados. Esse alimento que hoje a gente já encontra aqui no Brasil, já está começando a ser consumido, chama guacamole, tá? E ele é servido junto com o almoço, com o jantar. Quem tiver a oportunidade, peça em casa para a mamãe, para quem faz o alimento, fazer. Vocês vão experimentar, é bem gostoso. Trocar ideias. Essas perguntas são muito pessoais. E gosto, cada um tem um. A gente não discute. Eu falo muito na minha sala, pessoal, gosto, cada um tem um e os outros respeitam. O meu gosto não precisa ser igual o de você, certo? A gente respeita, cada um tem um gosto. Então vamos pensar juntos. Pensa vocês aí, acompanha a professora. Você gosta de abacate? Quer dizer, você já experimentou? Primeiro eu tenho que experimentar, para depois falar se gosta ou não. Como prefere saborear essa fruta? Muitas pessoas comem com o limão e o açúcar. Muita gente gosta da vitamina de abacate. Como que você gosta? Já comeu o abacate na casca? Com limão e mel ou limão e açúcar, como aparece descrito no poema? Já experimentaram desse jeito? Fica prático. Na própria casca, você já mexe o abacate e já tempera ele ali com limão, um pouquinho de açúcar. Você saberia explicar por que algumas frutas, como o abacate, têm apenas uma semente e as outras têm muitas? Por que será isso? Olha o exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma ameixa, olha lá, ela tem uma semente, igual ao abacate. Mas e a laranja? Várias sementinhas dela. Por que tem essa diferença? Vamos ver o porquê disso? Vamos entender? Você é o cientista. Página 329. No poema, afirma-se que o leitor enrola o abacate no jornal
e ele amadurecerá em 2 dias. Será que isso é real? É o que você poderá comprovar nessa atividade. Essa atividade, a professora vai explicar, tá? Por quê? Nós precisaríamos de 2 bananas nanicas verdes, mas bem verdinha, igual essa da foto. Ela ainda não tá boa para comer. Só que a gente tem que esperar 1 semana para ver o que acontece. O que a gente faria? Pegava 2 bananas verdinha, igual essa aqui, uma enrola no jornal, a outra você deixa no meio ambiente, sem pôr nada em cima. Qual delas que vai amadurecer primeiro? Vocês imaginam? A professora já falou, né? Antigamente os mais velhos tinham esse hábito. Então a fruta que está no jornal, ela amadurece mais rápido. Então nós já vamos, faça observação após 1 semana e responda: que banana amadureceu rapidamente? Sempre a fruta que estiver num jornal, embrulhada em algum papel, ela vai amadurecer primeiro. Então, a banana embrulhada amadureceu mais rapidamente. Por que obtivemos esse resultado? Por que isso acontece? Os frutos produzem um hormônio e na forma de gás, chamado de etileno, que é responsável pelo seu amadurecimento. Quando a gente embrulha, ao embrulhar a banana, esse gás permanece concentrado ao redor do fruto, fazendo com que ele amadureça mais rápido. Quer dizer, está enrolada no papel, o gás não sai, ele vai agir sobre essa fruta. Deu para entender? Quem tiver a oportunidade, faça experiência em casa. Aí as bananas, quando estiverem maduras, vocês podem saborear. Se colocarmos os frutos muito maduros, próximos de frutos ainda verdes, estes também irão sofrer um processo de amadurecimento mais acelerado. Isso nós percebemos sempre quando a gente tem um fruto que está maduro, começa a querer apodrecer, se você deixar um outro do lado, ele vai apodrecer junto. Por quê? Porque ele está amadurecendo, o processo está sendo mais rápido. Continuando, página 32, fruta ou fruto, tem diferença? Vamos entender. Você aprendeu que após o processo da polinização, ocorre a formação da semente, que fica no interior dos frutos. Quer dizer, os agentes polinizadores transportam os grãos de pólen até outra flor, que chega, encontra o óvulo. Os grãos de pólen, junto com o óvulo, formam uma nova semente. E essa nova semente vai gerar um novo fruto. Você notou que usamos o termo fruto e não fruta? Sabe por quê? Normalmente as pessoas chamam os vegetais comestíveis de verdura, legumes e frutas. Porém, essa nomenclatura não é científica. O termo fruta, usado popularmente, refere-se ao fruto que é comestível e que geralmente tem sabor adocicado, como mamão, laranja, uva e outros. Nós falamos frutas para alguns alimentos, né? Aqueles mais docinhos que a gente costuma comer sem precisar cozinhar, que a gente já consegue consumir in natura, quer dizer, naturalmente. Mas cientificamente, não. O que seria fruto? Para os botânicos, fruto é a parte da planta que se forma a partir do desenvolvimento do ovário da flor e que protege a semente. O óvulo e o ovário passam por modificações. Cada óvulo se transforma em uma semente e o ovário se transforma em fruto. Quando as sementes estão prontas para germinar, os frutos amadurecem e podem se abrir, liberando as sementes ao solo. Então, para os botânicos, a forma correta, todas as hortaliças que são geradas através da polinização, tá? Através da formação do pólen que chega
encontra o óvulo lá no ovário. Todas essas hortaliças, elas vão se desenvolver. Vai ficar aquela polpa, a semente lá dentro, a polpa protegendo. Tudo que tem a polpa com a sementinha dentro é chamada de fruto. Então, fruto é tudo que tem uma polpa protegendo as sementes que estão dentro. Observe a imagem e veja que nem sempre o que comemos é o fruto. Olha a formação. Nós temos aqui o pezinho de feijão que vocês até plantaram. Ele vai crescer. Da florzinha, que nós já temos como ela, a formação da flor, tem a sépala, a pétala e tem as hastes, que são a parte masculina e aqui no centro nós temos a parte feminina. Dentro da parte feminina nós temos os óvulos. No caso do feijão, essas sementinhas que são os óvulos, olha lá, a semente é o feijão que nós comemos. Ele fica dentro do fruto. O fruto é a vagem. Ah, professora, aquele feijão que eu ponho lá em casa junto com arroz, feijão em casa, é uma semente? Sim. Então, muitas vezes a gente come a semente e não a polpa. Qual é o fruto? É a vagem com a semente. Isto é um fruto. O feijão é a sementinha da vagem. Aqui nós temos um outro exemplo, a formação da cereja. A cereja tem uma flor linda e ela vai se desenvolvendo, tem a germinação da planta, ela vai se desenvolvendo a polpa. Dentro da polpa tem uma sementinha. Olha o processo de desenvolvimento, tá? A planta tem a flor, da mesma forma que os outros. Dentro da parte feminina tem os ovos. Conforme ela se desenvolve, essa polpa, o ovário, ele vai virando essa polpa que protege a semente que fica dentro dela. Tá madura, essa polpa aqui é gostosa da gente comer, da gente saborear, chamamos de pericarpo, e a semente está pronta para ser plantada, para gerar uma nova florzinha. Dessa forma, a gente vai fazer a atividade 2. Enumere as imagens de acordo com a sequência da formação de um fruto. Para quem fez a experiência plantando feijão, quem acompanhou, quem está prestando atenção, isso é fácil. Qual que é a primeira fase da formação de uma planta? Não é a semente germinando? Lembra lá do pezinho de feijão? Então, número 1, vamos marcar a sequência. Depois ela cresce. O que vão aparecer? A planta sem a flor. Número 2. Em seguida, germinou, apareceu a plantinha sem a flor. O que vem? Aparecem as flores, não são as flores que vão gerar a nova semente? Então, planta com flor. Depois, essa flor, a sementinha lá, lembra? O ovário vai se transformar, virar numa polpa, protegendo o fruto. Olha a vagem, aqui as vagens de penduradinha, já o fruto pronto com as sementinhas lá dentro. Então, planta com o fruto. Essa é a sequência da formação do fruto. Exercício 2. Observe os frutos a seguir. Olha lá o mamão que nós já tínhamos visto. Olha aqui o ovário que se desenvolveu, virou a polpa, protegendo as sementes que estão lá dentro. A mesma coisa com o abacate, a polpa que tem em volta, somente uma semente. A goiaba também tem a sua polpa, só que tem várias sementinhas. O que eles nos perguntam? Pergunta A. Quantos óvulos tem o ovário da flor do abacateiro? E como você justifica a sua resposta? Olhando só o abacate. Ele perguntou os óvulos lá dentro do ovário, na parte feminina. Quantas sementinhas vai ter lá? Se a gente olha o abacate tem uma semente,
Isso daqui não é o óvulo que se desenvolveu formando a polpa? Então, o abacateiro vai ter uma semente. É a que permanece dentro do fruto. A flor do abacateiro apresenta um óvulo, já que o fruto tem apenas uma semente. De acordo com o que você estudou nessas aulas, explique por que alguns frutos possuem apenas uma semente, enquanto os outros apresentam várias. Por que que o mamão tem várias sementinhas, a goiaba também, e o abacate só tem uma? Lembram? Lá dentro do óvulo, tudo a gente pensa lá na parte feminina, dentro daquela bolsinha, o ovário que tem as sementinhas lá dentro. Algumas plantas têm várias sementes, vários óvulos, outras só têm uma. Então, outros frutos, como a goiaba e o mamão, possuem muitas sementes, porque o ovário da flor dessas plantas tem muitos óvulos. Eu acredito que não deva ter ficado nenhuma dúvida até aqui. Vamos continuar e agora nós vamos falar do tomate. Muita gente fala, tomate é fruta? Peraí, mas tomate não é doce? Leiam, a professora não vai ler. Mas o que nós falamos? Fruto é o ovário que se desenvolveu formando uma polpa para proteger as sementes. O tomate, ele não desenvolveu? Não tem uma polpa aqui em volta? A semente não está no interior dele? Então, o tomate é um fruto. Certo, pessoal? Vamos responder as questões em respeito do tomate. Eu quero que vocês leiam o texto, tá? Treinem a leitura, entendam o que está lendo. Responda a questão proposta no título do texto. Por que o tomate é fruta? Nós não estamos vendo? Porque tem uma polpa que protege as sementes? Vamos colocar. O tomate é uma fruta, pois fruta é o termo popular de um fruto comestível, carnoso e adocicado. Eu como aquela polpa carnosa e pode ser adocicada. Alguns tomates, principalmente os menorzinhos, vocês vão perceber que ele tem esse sabor mais adocicado. Letra B. Escreva o nome de 4 frutos comestíveis conhecidos, popularmente, profrutas, e outros 4 chamados de legume. Então vamos lá, tudo que a gente conhece de fruta, que tem aquela semente dentro e tem a polpa. Nós vamos dar alguns exemplos. Aqui eles estão pedindo para colocar 4. Escolham 4. Primeiro nós vamos falar das frutas. Exemplo de frutas: abacate, amora, banana, carambola, figo, goiaba, olha, jabuticaba, kiwi, laranja, mamão, pera, pitanga, sapoti, umbu, uva. Coloquem 4 que vocês conheçam. E legumes? A legumes é fruto? Sim, legumes têm uma semente e tem aquela polpa. Então, exemplos de legumes que são frutos: abobrinha, berinjela, pimentão, chuchu. Se vocês lembrarem de algum outro, coloca, mostra para o professor de vocês. E letra C, transcreva do texto o trecho que explica a formação dos frutos a partir de flores. Transcreva, nós vamos tirar do texto, lá do tomate, e escrever aqui, tá? Tirando do texto. Veja o caso do fruto, ele é o resultado do desenvolvimento do ovário de uma planta com flores, também chamado de angiosperma. Quando ocorre a fecundação, essa estrutura se desenvolve em torno das sementes para protegê-las durante o crescimento e na maturação. Esse pedaço nós tiramos do texto e colocamos na resposta. Você sabia? Olha o moranguinho. Os pontinhos do morango não são as sementes, como muita gente acredita. Na verdade, eles são os frutos e dentro deles é que estão as minúsculas sementes.
E o que chamamos de morango e devoramos com gosto é apenas a parte da flor que cresceu. Olha lá, o morango. Esses pontinhos aqui, ele é o fruto. E dentro dele tem uma sementinha. Tudo isso aqui é uma parte da flor. A gente come e acha gostoso. Tarefa em casa. A imagem a seguir mostra uma coleção de sementes. Observe-a e depois responda as questões. Caderno. Não tem espaço na apostila. Essa atividade nós vamos fazer juntos, tá? Nós vamos responder o número 1 da tarefa agora. Letra A. Identifique algumas sementes e escreva o nome delas. Olhando nesse quadro, a gente está vendo várias, tudo semente. Ele está pedindo para a gente identificar algumas. Olha aqui, o que é essa sementinha? Todo mundo conhece. Esse daqui também, bem conhecido, né? Bem parecidas. Não é feijão? O que é esse verdinho aqui? Lentilhas? Muita gente faz em casa. Não, esses são as ervilhas. Bem verdinha, tá sequinha. Olha lentilhas aqui. Então nós temos, ó, ervilha, mais ervilha. Então o que nós temos? Identifique algumas. Então nós vamos colocar, ó, ervilha, lentilhas e feijão. Ervilhas, feijões e lentilhas. Letra B. Que parte das plantas essas sementes são encontradas? Sementes, aonde que estão? Do lado de fora ou dentro da planta? As sementes ficam dentro dos frutos. E letra C. Para que servem as sementes? Todo mundo já sabe, né? As sementes possuem um embrião no seu interior que poderá desenvolver formando uma nova planta. A semente serve para formar uma nova planta. Agora, a partir do número 2, tarefa para vocês, sozinhos. Qual fruto vale essa informação? O ovário da flor possui muitos óvulos. Marque um X naqueles que vocês acham que tem vários óvulos na planta. Número 3. Associe as colunas relacionando as partes das plantas com as suas respectivas funções. Associar, é como se a gente estivesse ligando. Só que em vez de ligar, nós vamos colocar a numeração na informação que se refere a ela. Olha o exemplo do número 1. Raiz. Qual que é a função da raiz? Não é retirar a água do solo? Então, na função a gente marca 1. Número 2, o caule, o galinho da planta, para que serve? Conduz a água e os nutrientes até a flor. Número 2, façam os outros. Número 4, ao transcrevermos o texto a seguir, retiramos dele várias palavras. Complete usando as palavras do quadro. O que são frutos? Esse texto vocês têm. Vamos só começar para vocês. Só para lembrar, os frutos são estruturas da planta que possuem... Vamos procurar aqui. Possuem o quê? Flores. Primeira parte, já risca flores. Sua função é proteger o quê? Para que serve? Que ficam dentro dos frutos, até que elas estejam plenamente desenvolvidas. Quando as sementes estão prontas para... Peraí, a semente está pronta para quê? Não é germinar? Lembra do feijão? Germinar, completa. Então percebam, está faltando ainda lacunas para vocês preencherem. As palavras estão aqui, continue. A atividade complementar vai ser para quem quiser aprofundar seu conhecimento. É uma experiência. Vai precisar de uma maçã partida ao meio. Em uma parte vai espremer metade de um limão. Esperar lá mais ou menos 40 minutos e ver o que acontece, tá? Será que vai mudar? A parte que está sem limão vai ficar de uma forma. A que está com limão, o que vai acontecer? Tá? Para quem quiser fazer.
Dessa forma, nós terminamos o conteúdo de ciências. Moçada, ciências, apostila 3, acaba por aqui, tá? Terminamos a nossa aula, terminamos o conteúdo. O que nós estudamos? Frutos e sementes. Estudamos o processo de amadurecimento dos frutos, diferenciamos frutos e frutas e aprendemos o processo de formação de sementes e frutos. Fizemos juntos a atividade 1, 2 da página 328 e 331. Você é o cientista, a professora explicou na página 329. Vocês em casa farão os exercícios da tarefa 2, 3 e 4, na página 334 e 335. O 1 nós já fizemos aqui na aula. Dúvidas, correção da atividade da tarefa, os professores vão estar esperando. Eu me despeço com vocês. Nos vemos em Ciências, apostila 4, tá? Beijo e até a próxima apostila.